verdade. Tan, 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 tan. Bora? Vocês estão me ouvindo? Sim. Beleza. Então, olha só. Sério? Não esqueci, não. Vou mandar aqui agora. Oxi. Pronto, Lu. Pode me adicionar lá, hein? Dar like, curtir, comentar. Bom, olha só. Isso aqui é legal e é importante para vocês. Por que isso é legal e isso é importante? Porque essa imagem vai mostrar o que cada parte do nosso cérebro comanda. E por que isso é importante? Porque se eu pego um paciente que sofreu um AVC em um determinado local, vocês vão rapidamente conseguir entender qual a sequela que ele vai ter. Tá? AVC, professora, como que é? A gente tem os vasos que irrigam aí. E aí a gente pode ter dois tipos de AVC, acidente vascular cerebral, o AVE, né? Acidente vascular encefálico. Pode ser isquêmico ou hemorrágico. Isquêmico é quando a artéria, o vaso, ele é bloqueado. Às vezes coagula e faz um bloqueio, ou às vezes tem uma bolha de ar ali, e aí na hora que chega na célula chegar, não chega sangue, e aí, consequentemente, aquelas células que receberiam aquele sangue fica sem oxigênio e morre, tá? Isso vai ser um AVC isquêmico, falta de oxigênio no tecido celular, que é irrigado por aquele vaso. Por isso que às vezes acomete, às vezes, som local. Às vezes a pessoa perde a fala, mas ela não vai perder, às vezes, o movimento, tá? Pode acontecer isso. Mas se é uma região muito grande, vai ser uma sequela maior, tá? E tem o AVC hemorrágico, que é o quê? O rompimento daquela artéria que, consequentemente, extravasa o sangue para outra parte e não chega ali nas células, e também as sequelas são as mesmas. Na verdade, até o hemorrágico é mais grave do que o isquêmico. Porque o isquêmico, às vezes, você toma um anticoagulante, alguma coisa assim, consegue voltar a oxigenação para aquela célula. Vai perder um pouco de movimento, mas você consegue reverter. Agora, hemorrágico, não, tá? Então, olha só, no meu lobo frontal, e aí, o Fran, um paciente com autismo provavelmente vai Sim. ter a parte da emoção desse lobo frontal com pouco desenvolvimento, tá? Mas, em compensação, às vezes, o pensamento é super desenvolvido. Então, uma pessoa com autista, que é autista, elas são muito inteligentes. Elas são muito inteligentes, tá? Eu tenho um priminho meu autista, tipo assim, o menino fala inglês perfeitamente. Eu acho que ele tem, o quê?
8 anos, 10 anos. Sabe? Ele sabe falar todos os nomes dos dinossauros que já existiram na face da Terra. Ele é muito Professora, inteligente. Oi. tem uma série de um doutor autista, um cirurgião, Sim, chama o Bom Dr. Doutor. Sim, que é ótimo, é maravilhosa. E tem uma que é do Netflix, que é assim, meu Deus, matei, que é perfeita, que é perfeita, que chama Atypical, que também é de um autista. Gente, essa série é assim, maravilhosa. Por quê? É de um menino autista que está entrando ali no ensino médio, na adolescência, e ele tem que desprender da mãe. E a mãe cuida dele super, com muito cuidado pelo fato dele ser autista, né? E ele quer morar sozinho, e aí mostra todo esse desafio, né, que ele tem. É muito legal, é muito legal. É uma série ótima, tá? Então, provavelmente é aqui nessa questão da oxigenação. Ainda no meu lobo frontal, tá? Próximo ao meu lobo temporal, então mais ou menos nessa região aqui assim, ó, a gente tem uma área muito importante, que é uma área que às vezes é muito defasada na parte do AVC, que é a área de Broca, que é a parte motora da fala. E aí, gente, é só a parte motora da fala, ou seja, a articulação da boca. Então, imagina, você sofreu um acidente aqui, você não conseguir falar, mas você, a pessoa que sofre um acidente vascular cerebral na área de Broca, ela elabora as perguntas, ela entende, ela manda o comando, mas não consegue falar. É desesperador, tá? Mas ela entende tudo que você fala. Então, se você, por exemplo, teve uma vez que eu trabalhei com uma mulher que ela tinha sofrido um AVC, ela não conseguia falar. Como que eu comunicava com ela? Eu punha imagens no celular. Quando ela queria ir no banheiro, ela passava até chegar a imagem do celular do banheiro e me mostrava. Porque ela sabia o que ela queria, ela só não conseguia expressar através da fala, porque a parte motora estava danificada. Tá? Então, toda vez que ela precisava conversar comigo, ela tinha movimentos, mas eram mais devagar, movimentos motores. Então, ela conseguia vir e fazer isso aqui, ó. E eu fiz isso com ela por quê? Porque a primeira vez que eu fui atender ela, eu fiquei umas 3 horas para descobrir que ela queria que eu fechasse a cortina. Que ela ficava assim, e não apontava direita. Televisão, não. Sei que lá, não. Banheiro, não. Custei para entender que era a cortina que ela queria que fechasse. Aí eu falei, não. E assim, uma professora, né, 50 e tantos anos, tinha sofrido AVC, morava sozinha, então era bem independente, escritora, então trabalhava muito com a fala, né, muita leitura. Imagina, de repente, parar de falar, né? Eu falei, não, preciso fazer essa mulher conseguir comunicar de outra forma. E aí foi através de desenhos, né, toda. Então, comida, ir no banheiro, tomar banho, pelo menos o básico ali para ela conseguir passar e conseguir se comunicar, ver TV, mudar de canal, e pegando desenhos e aí ela ia passando, né? É uma boa dica se um dia vocês forem trabalhar de home care, que é atendimento domiciliar, a gente se depara muito com pacientes com AVC. Então, se o paciente não falar, vocês podem fazer isso para eles. Tá? É um diferencial. Né? E eles vão te amar, com certeza, porque vocês vão ter esse olhar, esse cuidado, essa humanização. Aí aqui eu falei no meu hemisfério, né? No meu lobo frontal. O último giro ali é a área motora voluntária, então é a que comanda fala, andar. E aí, se eu sofro um AVC nessa região aqui, ó, eu perco os dois. E aí, onde às vezes eu vou ter um paciente com AVC sem conseguir se locomover de um lado e sem conseguir falar. Entendem? Porque eles estão muito próximos uma da outra, tá? Mas eles sentem. Eles não perdem a sensação, porque a sensação já vai estar no meu lóbulo parietal, aqui no primeiro giro, ó. Ops, vamos, meu filho. Cadê, gente? Sai.
Oh, meu Deus do céu. Aqui, ó. Tato e outras áreas sensoriais. Então, cheiro, paladar, ok? No lobo parietal também, a gente tem aqui, próximo ao lobo temporal, a área de interpretação, que nos autistas, na maioria das vezes, é muito bem desenvolvida, e é onde muitos alunos precisam trabalhar o desenvolvimento, ok? Porque o maior erro de vocês em prova é interpretação. Não é que vocês não sabem a matéria, é que vocês não conseguem interpretar. Como que a gente trabalha isso, então, professora? Alguém tem alguma dica? Lendo. O problema é que as pessoas têm preguiça e não gostam de ler. Mas é lendo. É lendo. Lendo, para vocês aprenderem a interpretar. Tá? Não tem outro jeito. Beleza? E a gente precisa trabalhar muito isso. Hoje em dia, com a internet, a gente está só ler a manchete e pronto, né? Não lê o conteúdo. Aí, na hora que vai ler o conteúdo, às vezes o conteúdo tem nada a ver e você está lá compartilhando o trem, achando bonito, né? Mas o trem não tem nada a ver com o que você pensou que realmente é. Bom, o lobo occipital, que é a parte aqui de trás, vai ser responsável pela visão, né? Então, aqui sai o nervo óptico, tá? Que comanda ali a visão. No meu lobo temporal, ele não é em cima da orelha? Automaticamente ela é responsável pela audição. É simples, gente, está na orelha aqui, ó, fica fácil, vocês associarem. É na parte de trás, né? Mas é porque daqui já vem o nervo para cá, ó. Tá? E aí, isso aqui é o cérebro, tá? Abaixo do cérebro, a gente tem o bulbo e a ponte, que é essa estrutura aqui, ó. Tá? O bulbo... Não, o bulbo é essa parte aqui de baixo, e a ponte é a que vai fazer a ligação entre os dois, tá? Então, essa aqui é a ponte, isso aqui é o bulbo. O bulbo e a ponte, eles são responsáveis pela respiração e batimento cardíaco. Ou seja, meu sistema nervoso autônomo, que comanda, que trabalha sozinho. E isso, às vezes, explica quando uma pessoa, às vezes, cai. Vocês já devem ter visto isso. Não, caiu na quina, morreu na hora. Por quê? Porque o bulbo, ele vai estar nessa região aqui, ó, da nuca. Então, se eu caio e bato, para ali a chegar oxigênio nessa região, para o meu estímulo. Tá? Então, se eu bater a cabeça e seccionar o meu bulbo ou minha ponte, é parada cardiorrespiratória. Ok? Por isso também que às vezes acontece do meu paciente ter morte cefálica, né? Ou seja, ele vai morrer essa parte aqui, não vai conseguir falar, não vai conseguir andar, vai ficar lá vegetando, mas o batimento ainda acontecendo, porque essa região do bulbo ainda está ativa. Aí você fala, mas não morreu. Morreu. A parte funcional de cérebro, de pensamento, de fala, de locomoção morreu. Só não morreu ainda o estímulo de batimento cardíaco e respiratório. Tá? E aqui atrás ainda a gente tem um que chama cerebelo, que é uma estrutura com um monte de cabelinhos assim, tá? Ela é tipo cabelo mesmo. Que é responsável pelo equilíbrio, tá? Que quando a gente bebe as cachaça, o álcool age aqui e deixa a gente andando tonto. Vai pro lado, tá? Ok. Então, eu posso fazer várias perguntas de prova. Várias. Eu posso trazer um caso clínico. Paciente sofreu um acidente, bateu a cabeça no chão e seccionou o bulbo e a ponte. Qual foi a sequela? Posso trazer. Paciente sofreu um AVC na área de Broca. Qual a sequela? Paciente sofreu um acidente no lobo frontal. Quais as sequelas?
Paciente sofrendo acidente no lóbulo occipital. Geralmente, se o paciente bate a cabeça, ele perde a visão. Na hora que ele cai ali, aquele primeiro momento, às vezes ele perde a visão, depois vai voltando. Por quê? Bater aqui, ó, occipital. Então, eu posso fazer assim, trazer vários casos clínicos. Como eu posso também trazer sobre o sistema nervoso central e as áreas de comando, a correta, afirmar aceto. Como eu adoro um aceto. Então, cara, isso aqui vocês têm que decorar, vocês têm que saber qual área comanda o quê. Beleza? Fechou? Pessoal de casa? Fechou. Maravilhoso. Ainda, aqui a gente tem... Opa! A gente tem agora a gravura, que também não tem na apostila de vocês, tá? O meu cérebro partido no meio. Beleza? Que tem aqui algumas estruturas que naquela outra não dava para ver, tá? Bom, oi? Na sua tem? O que eu acho legal de ter, sabe por quê? Porque eu que pus isso, não tinha, tipo, nos slides, eu que pus mesmo. Que bom. Não, mas é diferente, não é não? É, acho que ela é um pouco diferente. Então, olha só. Aqui a gente tem que entender o seguinte, eu estou vendo o cérebro aqui, ó, partido no meio, tá? Então, aqui está o meu lobo frontal, parietal, occipital, ok? Cerebelo e bulba, tá? Então, ó, aqui ainda no meu lóbulo frontal, né, naquela parte do último sulco, eu vou ter a parte motora, né? Vou ter ali na parte parental a parte sensitiva, tato, visão, olfato, tá? Que é a parte que a gente chama de córtex, que é a parte interna ali do nosso cérebro. Ainda aqui a gente tem uma estrutura que chama hipotálamo, que vai estar aqui, ó, nessa região aqui. O hipotálamo, gente, ele é uma glândula, tá? Essa glândula tem a função de produzir os hormônios sexuais e hormônios relacionados à pressão sanguínea e temperatura, tá? Mas quem secreta esses hormônios sexuais, a gente falou na aula passada que é a hipófise. Então, o hipotálamo produz e a hipófise libera. Mas isso é só para vocês entenderem, porque eu estou falando isso porque senão vocês podiam ficar confusos, tá? Mas o hipotálamo, ele é o centro da nossa regulação da temperatura. Então, quando tem uma pessoa com febre, quem vai mandar o comando para a gente transpirar, para poder fazer a manutenção dessa temperatura, vai ser o hipotálamo. Ele é o centro de controle térmico. Eita, quebrou a porta. Tá? Então, desse desenho, é isso, eu acho que vai ser o mais importante para vocês. O resto já foi falado, tá? Olha o cerebelo aqui de novo, ó, equilíbrio e coordenação dos movimentos, que é a mesma coisa ali do equilíbrio, né? Se eu tenho meu movimento coordenado, eu tenho um equilíbrio. Tá ok? Você tem essa, né? Tá. Então, ó, na apostila de vocês vai ter o hipotálamo, ele controla a temperatura corporal.
Isso é bem legal, porque agora, quando vocês já tiveram farmacologia, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar dos antitérmicos, os AINES, né? Antitérmicos, analgésicos, não esteroidais. E aí, um antitérmico, onde que ele atua? No hipotálamo, fazendo esse controle térmico, tá? Ainda é ele que regula o apetite, o balanço hídrico, o sono. Acho que o meu hipotálamo está estragado, né? Porque apetite lascou, né? O sono, nunca nem sei mais o que é isso. Mentira, sono tem de monte, dormir que não dá. Está envolvido nas emoções, no comportamento sexual, tá? Então, ó, ele tem aí bastante funções, beleza? Esse aqui é o cerebelo, tá? Só a foto dele específico. O tronco encefálico, que vai ser composto pelo que vai ser aquela região do meu sistema autônomo, tá? Do batimento cardíaco e batimento respiratório, vai estar localizado na frente ali do cerebelo. Então, essa aqui é visto o meu tronco encefálico de frente, tá? Aquela outra foto ele estava de lado, essa aqui é de frente. O tronco encefálico e a ponte, gente, logo embaixo já vai iniciar a medula, tá bom? A medula espinhal, ela possui ali 33 pares de nervos espinhais. Então, da minha medula vão sair 33 pares de nervos espinhais. Também constituída, né, por substâncias brancas e substância cinzenta. E a substância cinzenta vai ter um formato de uma letra H ali, né? E aí, cada parte dessa extremidade desse H vai ser responsável ali por conduzir uma parte motora e uma parte sensitiva. Não precisa ficar sabendo qual parte conduz o quê, tá? Bom, então, peraí. Então, ó, o que eu preciso que vocês entendam, tá? Eu preciso que vocês entendam o seguinte, de sistema nervoso. Cada parte vai comandar o quê? Aí isso aí vocês vão ter que aprender, tá? Eu tenho duas vias, a sensitiva e a motora. A motora sai do cérebro e vai para os nervos, eferente. E a sensitiva eu detecto e ela é registrada. Então, por exemplo, medicamento para dor, tá? Medicamento para dor. A gente tem duas formas até 3 formas de medicamento para dor. Medicamento para ação local, aonde eu vou tomar, meu medicamento vai cair na corrente sanguínea e vai achar onde eu tô com a dor, por exemplo, no pé. E ali vai parar de produzir estímulos dolorosos. Ou seja, meu estímulo ele é bloqueado ali aonde acontece. Então, ele não segue a via aferente para chegar até o cérebro para ser registrado. Tá? Então, paracetamol, ibuprofeno, ele vai agir dessa forma. Eu tenho uma anestesia peridural ou raquidural que vai ser realizada na minha medula. Depende da altura do que eu quero tratar. Então, se eu pego aqui, por exemplo, na lombar, eu vou bloquear a minha sensação da minha perna para baixo.
Uma bloqueia a sensação, outra bloqueia a sensação e motor, tá? Mas vai ser da minha perna para baixo, porque daqui para baixo não chega. Se eu, por exemplo, pôr um alfinete na minha perna, esse alfinete não vai detectar, porque vai ter um bloqueio aqui no meio do caminho. Da mesma forma, minha condução motora vai mandar, mas não vai chegar até a perna, porque eu vou ter um bloqueio no meio do caminho, tá? Então, isso é anestesia. E eu tenho anestesia geral, que às vezes é aquela até inalatória, tá? Aonde eu vou? Geralmente a base do ópio, tá? Aonde eu vou inalar, ela vai cair na minha corrente sanguínea e lá para o meu cérebro. E aqui no meu cérebro, eu vou bloquear as ações. Geralmente, uma pessoa que vai fazer uma anestesia geral, ela precisa ser entubada. Por quê? Porque se eu bloqueio a ação toda, eu, consequentemente, vou parar de respirar. Tá? E também no registrador. Entendeu? Então, eu tenho essas 3 formas de bloqueador. No local, no meio do caminho e na cabeça. Por que eu estou falando isso para vocês? Para vocês entenderem que a via ela é contínua. Mas eu consigo bloquear parte dessas vias. Então, eu estou falando da sensação, mas é a mesma coisa para a motora, que é o inverso. Ok? Claro isso? Ótimo. E aí, gente, aqui na apostila, a gente tem os nervos, que são 12 pares de nervos cranianos, tá? Que saem da cabeça para irrigar outras partes. Ok? Eu falei que na medula a gente tem 33 e na cabeça só aqui sai 12. Tá? Quais são esses? Precisa decorar isso, gente? Não. Pelo amor de Jesus. Se fosse neuroanatomia, iria precisar. Mas a anatomia tem conteúdo demais. Eu nem passo isso, mas como a gente tem tempo de sobra, eu vou passar para vocês. Se já está sobrando ao mesmo tempo, o conteúdo acabou, a verdade é essa. Acabei minha matéria. Não tem mais o que fazer com vocês. Então, tá aqui, eu vou passar. E aí eu vou passar isso aí, depois do intervalo a gente faz atividade. Tá? Gente. Então, olha só, a gente tem ali um nervo olfativo, né, que ele vai ser sensitivo, e ele vai conduzir ao cérebro os impulsos do olfato, tá? Eu vou ter o nervo óptico, que ele sai aqui da região mais ou menos da região óptica, né, do occipital, e leva ao cérebro, né? Então, ele chega, na verdade, o estímulo da visão. Então, eu capto o estímulo da visão e aqui no cérebro, no meu lobo occipital, vai chegar essa sensação e vai ser registrada. Eu vou ter o motor ocular comum ou motor... ou o óculo motor, né? Que vai ser aquele que vai ser responsável pelos movimentos dos olhos, que também vai sair da minha região occipital. Troclear, né, que ele participa ali também dos meus movimentos dos olhos. Vocês vão ver que a maioria dos nervos da cabeça vão ser as sensações aqui da cabeça, tá? Trigêmeo, que vai ser o que atua sobre o músculo temporal e masseter, que é aquele do rosto e do pescoço, né? Recebendo a sensação da face e atuando nas expressões. Então, às vezes, quando você faz aquelas mímicas faciais, ali é esse nervo trigêmeo atuando. Que, às vezes, também justifica porque que, às vezes, a pessoa sofre AVC e fica com o lado paralisado, tá? Professora, Oi. e aqueles gêmeos que nascem grudados? Essa é a questão do cérebro, quando eles nascem grudados pelo cérebro. Todas essas funções, mesmo estando um cérebro grudado no outro, acontece ou
Algum tem um tipo de deficiência, alguma coisa? Não sei, né? Vai depender da formação. Como foi essa formação? Tá ligado só ali próximo do crânio, né? Ou tá ligado à massa cefálica toda? Eu vou ter que separar o cérebro ou eu vou ter que separar só o crânio? Depende de como é essa malformação, tá? Se eu tiver que Uhum. separar o crânio, provavelmente vai ficar faltando massa cefálica ali, consequentemente vai ter sequela de alguma coisa. Mas se Uhum. for o cérebro, mas se for só ali osso com osso, não vai ter lesão nenhuma. Então, depende do como foi esse desenvolvimento, tá? Tá bom. A gente tem o nervo abducente, que é responsável pelo desvio lateral dos olhos. E aí, às vezes, é legal, porque, por exemplo, desvio lateral dos olhos é o que olha. Se eu tenho uma pessoa vesga, ela vai ter uma questão nesse nervo, tá? Então, aí você começa a ter uma noçãozinha, assim. Estou relembrando minha anatomia, minha neuro toda. Tem o nervo facial, que vai ser o que atua nos músculos mímicos da face. Acústico, que vai ser o que possui ramos para poder permitir a audição e outros equilíbrios. Eu não sei se vocês sabem, mas dentro da orelha, a gente tem um líquido também que nos próximo aqui, ó, a orelha está próximo ao nosso cerebelo, tá? E aí esse líquido dentro da orelha nos ajuda nesse equilíbrio. Por isso que quando a gente tem labirintite, a gente escuta o zumbido na orelha. E a gente fica tonto, tá? Então tá ligado aí por causa desse nervo. A gente tem o glossofaríngeo, né, que já é uma porção motora que vai estimular a faringe, pelo nome acho que dá para perceber, né? E vai aí também permitir receber a sensação de paladar, ou seja, vai atuar lá próximo daquelas papilas gustativas que a gente viu. O nervo vago, responsável pela inervação dos órgãos torácicos, controle dos batimentos do coração. Então, provavelmente, ele sai da onde? Do bulbo ou da ponte, porque se ele controla o coração, ele vai sair do bulbo da ponte, tá? Espinhal ou acessório, tá? Que já vai ser inervar o músculo ali do pescoço e do tronco. E o hipoglosso, que vai ajudar no movimento da língua. Ok? Eu acho tão legal essa matéria. Ah, mas eu acho ela tão complexa. Eu vou pular isso aqui, porque... Tá? Tranquilo até aí? Sim? Ok, vou interromper, porque a gente já vai cair. E aí, depois, a gente vai fazer uma atividade de revisão para a prova. E aí, na próxima aula, eu vou corrigir essas atividades de revisão que vai cair para a prova e tirar as dúvidas. E aí, nossa prova é na quinta. Fechou? Fechou. Ok, então, 30 minutos de intervalo para eu dar de mamar para minha filha. Beijos.